Vamos ouvir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filho, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. Graças a Deus. Como eu falei semana passada, que hoje nós falaríamos sobre não se precipite. Não se precipite. Talvez você está dizendo, pastor, eu vou chutar o balde. Eu estou querendo desistir, abandonar, largar tudo, porque eu não aguento mais esperar. Vou fazer do meu jeito. Então, essa palavra é para você. Essa palavra é para você que está pensando em abandonar, em parar, em desistir, porque não aguenta mais esperar. Não se precipite. Não se apresse. Não se antecipe. Por quê? Porque nós somos imediatistas, irmãos. Queremos tudo para ontem. Cada vez mais queremos as coisas instantâneas e rápidas. Nós assistimos aqueles videozinhos rápidos, de 30 segundos, e às vezes não aguentamos nem esperar os 30 segundos, de tão acelerado que nossa geração está vivendo, que às vezes achamos que com Deus vai ser assim. 30 segundos de oração, e achamos que Deus já vai responder. 30 segundos de oração e pensamos que Deus já vai operar. Mas Deus não dá nada para ninguém que não está preparado. 30 segundos é muito pouco, irmãos. Davi teve pressa de levar a arca. Não consultou a palavra, fez do jeito dele e deu ruim. Mas a melhor coisa, quando dá ruim, a melhor coisa quando fazemos alguma coisa que deu errado, é aprender com o erro. E a gente aprende mais com o erro do que com o acerto. Porque quando você erra, a sua consciência vai estar sempre te lembrando. Ó, você fez isso, deu ruim. Não faz assim. Faz direitinho. Faz do jeito certo que vai dar certo. E aí Davi, ele aprende com o erro. Quis levar a arca do jeito dele, quis levar na pressa, ouviu o conselho de todo mundo e deu ruim. Mas o Salmo 40, versículo 1, Davi aprende com a lição. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando Deus vai responder às minhas orações? Quando aprendermos a esperar com paciência pela promessa. Quando Deus vai ouvir a minha oração? Estamos que nem Abacuque. Senhor, até quando clamarei socorro sem que tu me ouças? Quando Deus vai ouvir a minha oração? Quando aprendermos a esperar com paciência no que Ele prometeu. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas o nosso papel é esperar com paciência. Só espera com paciência quem confia. Você confia em Deus? Ele prometeu?
Então confia nele, para de querer dar o jeitinho para Deus, tentar dar uma ajudinha para Deus. Irmãos, porque nós pensamos, Deus está demorando, e Deus ministrou algo comigo essa semana. Deus, o Senhor está demorando, que a palavra corta aqui também. E Deus falou no meu coração, eu não tenho pressa. Deus, o Senhor está atrasado, o Senhor não está me ouvindo. Eu não tenho pressa. Deus não tem pressa, irmãos. Deus não está atrasado, Ele é pontual. Ele é pontual, irmão. Nós somos ansiosos, não sabemos esperar. E a ansiedade nos domina, a gente fica desesperado. A gente fica desesperado, irmão. Crise de pânico. Depressão. E Deus está falando, calma, estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Deus não é igual eu e você. Deus não tem relógio. Você sabia que Deus não tem relógio? Deus não tem um calendário do assessoria contábil Steven na parede da cozinha. Deixa eu ver aqui o dia que eu vou dar a benção para o Renan. Não, irmão, Deus não precisa disso não. Você precisa. Mas Deus não, irmãos. Deus sabe a hora certa de agir. Ele não vai perder a hora. Ele não vai perder o dia. Ele prometeu, Ele sabe o dia que Ele vai cumprir a promessa dEle na tua vida. Para com essa agitação, para com essa pressa. Vai levar tudo certo, vai acabar tudo certo. Essa agitação pode te levar para longe do propósito de Deus. Aprende a esperar. Deus fez a promessa para Abrão, né? Ainda Abrão. Deus fez a promessa para Abrão. Capítulo 15, versículo 4, parte B do versículo. Vou ler o 4 todo. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro será esse, um filho gerado por você mesmo. Esse será o seu herdeiro. Ele está, Senhor, é Damasceno que vai ser o meu herdeiro? Eu não tenho filho, Senhor. Aí Deus fala para ele, não, você vai gerar um filho, vai ser de você mesmo. Irmãos, Deus nos deu a promessa, e a gente acha que Deus está atrasado. Mas nós não estamos preparados para receber a bênção agora. A gente acha que é para agora, que eu estou preparado. E quanta gente recebe a bênção e se perde no meio da bênção? Deus sabe a hora certa de trabalhar e de agir, irmãos. Olha aqui, Êxodo 13, 17, vai dizer, e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Olha aqui, irmão, agora essa parte. Que estava mais perto. Que estava mais... Por quê? Deus diz, quem disse? Olha, foi Deus que disse. Para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, volta para o Egito. Olha aqui, o povo saindo e Deus manda pelo caminho mais longo. Porque Deus disse, não está preparado. Vocês vão ver a guerra, vocês vão desanimar e vão voltar para o Egito. Então vocês vão pelo caminho mais longo. Por quê, irmãos? Porque às vezes o caminho mais curto, mais rápido, não é o caminho mais fácil. E Deus sabe que você não está pronto para receber a bênção e o milagre. Porque Deus quer primeiro trabalhar em nós, para depois abençoar as nossas vidas. Deus quer nos dar estrutura. Ah, porque Deus está demorando? Irmão, nós não temos estrutura para suportar, irmãos. Tem até um louvor que diz aí que Deus está caprichando, por estar demorando.
Tudo bem, irmãos, Deus dá sempre, o que Deus dá é coisa boa, Deus nunca dá sobra, Deus nunca dá resto, Deus sempre que faz, Deus fez e viu que era, olha aí, fez você. Amém? Alguns ficaram na dúvida, se Deus é tão bom assim. Deus é, irmão, é que você está em obra, amém? Você está em obra, você está sendo trabalhado. Deus tem os seus motivos, irmãos. Deus prometeu para Abraão que da semente dele, ele ia gerar. Abraão deve ter recebido essa promessa aqui, do capítulo 15, versículo 4. De você mesmo vai gerar um filho. Ah, irmão, eu acredito. Abraão chegou em casa, Sarai, nós vamos ter filhos. Sarai, nós vamos ter um filho. E aí Abraão foi fazer a parte dele. Só que passou um ano, e Abraão tentando. 2 anos, e Abraão tentando. 3 anos, Abraão tentando. 10 anos, Abraão tentando. E não deu em nada. Está demorando. Não se precipite. O calendário de Deus é diferente do teu. Não queira dar uma ajudinha para Deus. Não queira fazer do seu jeito. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não é porque Deus está demorando que Deus não quer. Só não é o tempo, irmãos. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Salmo 46, 10. Aquietai-vos. Não, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu tenho que fazer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está nos dizendo, aguenta só mais um pouquinho. Aquieta. Minha mãe sempre dizia, sossega o facho. Não, mãe, vou fazer. Não, mãe, tem que fazer. Sossega o facho, calma. Tranquiliza. Versículo 2 do capítulo 16. Olha aí, irmão. Não faz do seu jeito. Não dá uma ajudinha para Deus. Capítulo 16, versículo 2. E disse Abrão, já que o Senhor impediu de ter filhos. Impediu, irmãos? Quem deu a promessa? Impediu. Estranho, né? Deus te promete que vai ter a porta aberta e fecha a porta. A porta já está aberta, só não é o tempo de você entrar por ela. A madre de Sarai estava aberta, só não era o tempo de gerar. Mas ela não estava entendendo. Se Deus não quer me abençoar, eu vou fazer do meu jeito. Não dá o jeitinho não, irmão. Não vai nesse ditado popular, não. Jeitinho brasileiro. Não vai dar certo. Vai dar ruim. Aí a gente fica culpando as pessoas. Culpa o pastor, culpa o profeta, culpa a igreja. Vai culpando. A gente tem esse problema, irmãos, de procurar culpado. Mas descansa o teu coração, porque Deus está trabalhando. Deus, Ele é o bom oleiro. Você é o barro. Eu sou o barro. Somos o barro. Ele é o bom oleiro. E quando eu estava pensando, meditando nessa palavra, irmãos, sabe o que eu via? Deus rindo. Pegando eu e você assim, amassando. E Deus feliz. Aí Deus está doendo. Está que nem Paulo André. A prova está doendo, Jesus. Ela me faz chorar. Estamos assim, irmão. E Deus sorrindo. Você na prova, e Deus sorrindo. Você na luta, e Deus sorrindo. Você na dificuldade, Deus sorrindo. Sabe por quê? Porque na cabeça de Deus, Ele está vendo a obra pronta. Você está vendo só o agora, só o momento. Mas na cabeça de Deus, a obra já está pronta. A obra já está concluída. Então descanse, irmão. Descanse, irmã. Fica calma, porque Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus está trabalhando no barro, no vaso, para a gente mudar, para a gente melhorar.
porque Deus não tem pressa. Ah, já tem 10 anos. Está em um texto, nós lemos aqui. 10 anos, versículo 10, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Três? 3. Obrigado, os universitários. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos esperando, irmão. E ainda não estava nem no meio, porque ainda tinha muitos anos para frente ainda para cumprir o propósito. Mas Sarai não entendeu. Deus impediu para eu não ter filho. Não é porque não aconteceu que não é de Deus, não era o tempo de Deus, e ela não estava entendendo essa situação, porque quem fez a promessa foi Deus, irmãos, então Deus não ia impedir, ele só estava dizendo para ela, espera, não é o tempo, você ainda não está pronta, você ainda não está preparada. A palavra do Senhor vai dizer que o anjo aparece para Gideão está malhando trigo no lagar, e os midianitas 7 anos oprimindo o povo de Israel. O povo de Israel plantava, os midianitas amassavam. O povo de Israel criava os animais, os midianitas vinham e matavam tudo. 7 anos na luta, na batalha, de perda, de derrota. Aparentemente não tinha vitória, mas por quê? Porque o povo estava longe de Deus. Mas tinha um homem, malhando o trigo no lagar, inconformado com aquela situação que o povo de Deus estava vivendo, porque Deus é Deus de promessa. Mas a promessa não estava se cumprindo. E ele está ali malhando trigo, mas de repente vem um anjo e fala com ele, fala assim, olha, através de você eu vou libertar o povo de Israel. E aí ele pega junto uma quantidade de 32 mil homens. Aí Deus fala assim, ô Gideão, muita gente. Vamos tirar um pouquinho? Tá bom, Deus. 22 mil. 10 mil, né? Vamos lá. 10 mil, eita glória, vamos ganhar a batalha. E Deus fala assim, ô Gideão, capítulo 7, versículo 2 de Juízes. Disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Porque o que Deus faz, a glória é para Ele, irmão. E Deus nos conhece. Se eu permitir que eles vão com 32 mil, eles vão voltar felizes, dizendo, olha aí, Gideão ganhou a batalha para nós, que nem fizeram com Davi. E aí Deus, conhecendo o coração, falou assim, não, muita gente, não é do teu jeito, é do meu jeito. Do meu jeito vai dar certo. Deus prometeu e impediu, vou fazer do meu jeito. Não é do jeitinho que você quer, não. Aí fala para Abrão, Abrão, versículo 2 ainda. E disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Olha aí, o jeitinho de Sarai. Já que não está dando certo, vamos fazer do meu jeito, Abrão. Vamos fazer? E Abraão topou, irmãos. Por quê? Porque isso era uma questão cultural. Para a gente aqui hoje, não, para eles era cultural. Na Mesopotâmia, se a mulher não gerasse, ele podia ter outras esposas para gerar filhos. Isso era cultural, para eles era normal, não era nada anormal. Mas só que quem ouviu a promessa? Foi Abrão. E Abrão tinha que esperar. Mas Sarai tanto acelerou Abrão, que Abrão não teve paciência de esperar. E aí foi na dela, fez a vontade dela. Vamos fazer Agar, minha serva egípcia, uma barriga de aluguel, ela vai gerar, vai dar o filho para nós, e a gente vai fazer uma família. Pronto, tua semente. Mas não foi isso que Deus falou. Mas a gente quer dar o jeitinho, quer fazer do nosso jeito, e vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Olha o versículo 4, irmãos.
Deu certo, mas deu ruim. Tem coisa que a gente faz do nosso jeito, dá certo, mas dá ruim. Versículo 4. Ele possuiu Agar e ela? Então deu certo. Não deu? Não é isso que ela queria? Não é isso que ela falou, não, você vai ter um filho e tal, né? Vai ser bênção. Deu certo. Agora o versículo 5. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Ah, era para dar certo, mas deu? Quando Agar ficou sabendo que estava grávida, de vez de ela continuar com a sua, não sei, a dona, né? Vamos dizer a dona, sua chefa. Quando chegar lá, falar assim, olha, está aqui o bebê, vamos cuidar, né? Está grávida, vamos cuidar, tudo. Agar desprezou. Não, o bebê é meu, não vou dar para você não. Vai ser meu. Era para dar certo, mas deu ruim. Porque ela quis fazer do jeito dela. E o jeito dela não deu certo. E aí, continua o versículo 5, faltou um pedacinho. Que o Senhor seja juiz entre mim e ti. Porque, irmãos, quando Agar ficou grávida, desprezou, no versículo 4, desprezou Sarai. E quando Abrão ficou sabendo também que ela estava grávida, qual era o papel dele? Ele quis cuidar. Então, esse cuidado de Abrão enciumou Sarai. Ela me despreza porque ela está grávida. E você está me desprezando porque você está cuidando mais dela do que de mim. O plano tinha que dar certo, mas deu ruim porque ela quis fazer do jeito dela. O jeito dela deu ruim, irmão. Não faz do teu jeito. Vai do jeito de Deus que vai dar certo. Aí, Abrão, que o Senhor seja juiz entre mim e você. Em outras palavras, Abrão, isso aqui os homens acho que não vai se identificar muito, não. Você é culpado. Hã? Eu? Acho que é só comigo, né? Não, você que tem culpa disso. Aí eu, amém, desculpa, né? Porque o marido sempre é culpado, irmão. Aprende isso, irmão. Não discute, só se submete. Ah, tá, desculpa. Vai sofrer menos. Porque o marido sempre é o culpado. Eu? Ela que tem o plano, ela que fez todo o projeto deu ruim, agora a culpa é de Abrão. Abraão que foi o culpado, o vilão da história. Enquanto a gente fica procurando culpado para o nosso problema, irmão, não tem cura. Coloca aqui, vaso. Salmo 32, versículo 3. Enquanto a gente ficar procurando culpado, é o pastor, é o profeta, é a igreja, é o templo. Não vai ter cura, irmãos. Só vai ter cura quando a gente aprender a esperar no tempo de Deus. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo... Faltou um negocinho ali. Bramido em todo dia. 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e estio. 5. Confessei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele encobriu o pecado, ele escondeu o pecado, e ele já não tinha mais paz. Por quê? Porque ele estava com o coração em pecado e não estava tendo paz. Mas o dia que ele encontrou, que ele aliviou, que ele confessou o pecado, ele encontrou a paz. E aqui estava, irmão, não adianta você ficar procurando culpado para o teu problema. Entrega ao Senhor, fala, Senhor, me perdoa, errei, atropelei, passei à tua frente. Entrega ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque Sarai começou a maltratar
a perseguir, a oprimir a Agar. Dia e noite, Sarai perseguindo, Sarai tribulando, Sarai tribulando, Sarai tribulando. O que ela fez? Não aguento mais essa situação, vou tomar uma decisão. Não tome decisão baseada no momento. Não tome decisão precipitada. Não tome decisão debaixo de pressão. Não tome decisão se você está empolgado, triste. Não tome decisão nessas horas. A Bíblia vai dizer em Provérbios que é para nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro antes de tomar uma decisão, ou seja, vai meditar, vai pensar na decisão se vai dar certo ou se vai dar ruim. Porque se ela tivesse calculado aqui, eu vou fazer um filho, Abraão vai dar um filho através de Agar, Agar vai dar para mim, a gente vai ter uma família. Mas e se Agar se rebelar? E se Agar falar, não vou dar filho para ninguém, o filho vai ser meu e eu vou tocar a vida com meu filho. Aí vai dar ruim. Não, então deixa quieto, esse plano não é de Deus, vamos esperar o tempo de Deus. Tinha dado certo, mas não. Ela não esperou o tempo de Deus e começou a tribular Agar. Porque tem gente que é assim, irmãos, que não está aguentando mais. Orou tanto, irmão. Deus, eu quero essa porta, eu quero essa porta, eu quero essa porta. Deus abre a porta. Aí quando abre a porta, não aguento mais trabalhar aqui. Não, é só uma ilustração, não tem gente assim. Não, Senhor, eu quero casar, prepara, Senhor, prepara, eu quero casar, Senhor, eu quero casar. E casa, pastor, não aguento mais esse casamento. Vou me separar, pastor. Não, irmão, é só ilustração, não tem gente assim, não. Senhor, eu quero tanto essa casa, que casa boa, olha o sol bate, né? Olha que bonita essa casa, Senhor, eu quero tanto essa casa. Aí entra na casa, aí tem vazamento, tem problema, tem isso, tem aquilo, não quero mais não. De vez de arrumar os problemas, lógico que vai ter problema, irmão. Mas a gente tem que aprender a tomar decisão baseado na palavra, esperar o tempo da promessa. Não queira atropelar o tempo de Deus que vai dar ruim. Espera o tempo de Deus, não tome decisões precipitadas, irmãos. Agar não aguentava mais a opressão de Sarai. Não aguenta, imagina, irmão, é a mulher rinchosa, que diz lá na Bíblia, que é uma gota que cai, todo dia é a mesma coisa. A pessoa não aguenta, fica doido. Aí sabe o que aconteceu? Agar fugiu. Não, eu não aguento mais. Eu vou fugir, eu quero sumir. E às vezes a pessoa foge, a pessoa some. Tem gente que tira até a vida, porque não suporta mais passar pelo problema. Não suporta mais aquele momento, aquela luta. E aí a Bíblia vai dizer aí, versículo 7, versículo 6, o finalzinho. Então Sarai tanto maltratou que Agar fugiu, acabou fugindo. Versículo 7. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. Tem deserto que Deus leva. Jesus desceu as águas, foi batizado por João Batista, e logo em seguida ele foi levado para o deserto por quem? Pelo Espírito Santo. Então tem deserto que é Deus que nos leva, mas tem deserto que a gente vai por conta própria. Não era para ir, você foi apressado, fez do teu jeito, acabou no deserto. Deserto é uma situação difícil, é uma situação ruim. Acabou no deserto. Por quê? Porque tanto aquela Sarai perseguir, tanto ela maltratar, que ela fugiu e foi para o deserto. E deu errado, irmãos. Está lá no deserto agora. Está lá no deserto. Não aguentava mais, deu errado. Talvez você está que nem Agar, fugindo de uma situação que deu errado. Mas versículo 7. E o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto.
vai dar vitória, quem vai dar resposta a essa situação é Deus, irmãos. Do seu jeito, não vai dar certo, mas se você colocar na mão de Deus, vai dar certo. Versículo 8, o anjo pergunta para Agar, serva de Sarai. Olha aqui, serva de Sarai. Deus sabia quem ela era? Sabia de onde ela vinha? Sabia para onde ela ia? Acho que não, porque nem ela sabia. Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? É a pergunta. De onde você vem e para onde você vai? A resposta dela foi, eu estou fugindo de Sarai, porque ela está me maltratando, está me perseguindo, e eu não estou aguentando essa pressão. Eu vou fugir. E foge, vai para o deserto, que não era para ter ido no deserto. O anjo de Deus foi lá e encontrou com ela. De onde vens? Para onde vai? Irmãos, eu vim do mundo, mas eu vou para o céu. Eu vim do mundo, mas eu vou para o céu. E você? Eu vim do mundo, mas eu estou indo para o céu, irmãos. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu estou indo. Porque eu vim do mundo, mas eu estou indo para o céu. Versículo 9, ele vai dizer, disse-lhe então o anjo do Senhor. Aqui é o problema, irmão. Esse é o problema de ser precipitado, de ser apressado, de querer fazer do teu jeito. Versículo 9. Disse-lhe o anjo do Senhor, volte. Foi, não era para ter ido. Agora tem que voltar. Volta, a sua senhora se humilha a ela. Ou aqui nessa versão, sujeite-se a ela. É como diz lá a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5. Se humilhe debaixo da onipotente mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele possa te exaltar. Agar, não era para você ter saído, você se precipitou, você saiu por causa da pressão, você saiu porque você se sentiu oprimida, você saiu. Agora você vai ter que voltar. Você vai ter que se humilhar. Obedece, Sarai, em tudo. Porque quem abriu a porta? Quem preparou esse varão, essa varoa? Agora você espera, irmão. O tempo do trabalhar de Deus. Às vezes demora um pouquinho no nosso tempo, mas no tempo de Deus está dando certinho, irmãos. Está certinho. Eu entrei numa empresa, eu entendi que no primeiro dia que eu entrei era uma porta de escape. Eu entrei nessa empresa já querendo sair. Não, vou ficar aqui só 3 meses, depois eu saio. Passou 3, 4, 10 meses, 1 ano, e eu lá. Desde o dia que eu entrei, querendo sair, mas não saí por quê? Porque eu entendi que aquela porta era uma porta de escape de Deus para a minha vida. Não era a porta que eu queria, e nem que Ele tinha me prometido, mas era uma porta de escape. E eu fiquei ali 13 meses trabalhando, não querendo trabalhar ali, mas trabalhando ali. Por quê? Porque eu fiquei esperando o tempo de Deus, até o dia que a porta de Deus abriu para a minha vida. Aí eu pedi a conta e saí. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que aprender a esperar o processo. A gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Porque senão, irmão, vai dar ruim. Porque tem horas que Deus está trabalhando na gente e a gente está desesperado, irmão. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Estou terminando. Você veio de onde? Ah, eu vim lá da casa de Sarai. Está indo para onde? Sei não. Tem alguns irmãos que conversam com a gente às vezes. Pastor, meu tempo aqui acabou, eu estou indo embora. Você vai para onde, irmãos? Não sei, pastor, estou rodeando a terra e passear por ela. Eu vou ver onde Deus vai me mandar, para onde Deus vai abrir uma porta. Isso não é de Deus, irmãos. Quando é de Deus, o teu tempo acabou aqui, é porque Deus já preparou um outro lugar para você. Agora, sair sem direção, irmão, aí vai ficar que nem ela aqui, ó. Vai sair e Deus vai falar o quê? Volta e se humilha. Mas quando você sai na direção, Deus prepara tudo, dá tudo certo. Então espera, irmão. Espera o tempo de Deus que vai dar tudo certo. Versículo 10, ainda falando de Agar.
Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Olha aqui, irmãos. Ela saiu sem direção, foi para um lugar que ela nem sabia para onde estava indo. O anjo fala com ela, volta e se submete. Porque o teu filho vai ser uma grande geração, uma grande nação. Vai ser uma grande nação. E sabe quem são os filhos de Agar? O povo árabe, os muçulmanos. Eles são os filhos de Agar. Olha a tribulação que deu. Porque uma mulher quis fazer do jeito dela e não do jeito de Deus. Então aguenta o processo. Aguenta o processo. Gênesis 21, 2. Sara engravidou. Ó, glória. Olha aí, irmão. Aprenda a esperar o tempo do processo. Gênesis 21, 2. Sara engravidou e teve um filho a Abraão. Em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Oh, glória. Outra versão vai dizer no tempo oportuno, no tempo certo, na hora certa, no dia certo, no calendário de Deus e não no teu, na hora de Deus e não na tua. Deu certo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Com 90 anos, Sara gera um filho. E todo mundo que olhava, mas como? É impossível. Não tem como, você já tem 90 anos. Como você gerou um filho? Todo mundo que olhava para Sara falava assim, só pode ser Deus. Essa situação hoje, que você pensa que Deus está demorando, vão dizer, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus, porque no tempo determinado as coisas irão acontecer. Não se precipite, não faça do seu jeito, porque as pessoas vão dizer, era impossível, só pode ter sido um milagre. Só pode ter sido o Senhor, porque a nossa pressa e impaciência não vai apressar o agir de Deus, porque Deus tem a hora certa. Mas se por acaso você foi, sem saber para onde, o anjo vai te buscar. O anjo vai te trazer de volta, porque nós estamos aqui, nos preparando para ir para o céu. Vim do mundo, estou indo para o céu. Tem alguns aqui que dão um pouquinho de trabalho, né, irmãos? Está dando ainda, está dando um pouquinho de trabalho, né, irmãos? Esse vir e ir, esse vir e ir está aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas tem que ter paciência, né, irmãos? Porque Deus vai dando graça. É melhor esperar o tempo de Deus. Não se precipite. Pode se colocar de pé. A Bíblia vai dizer que um paralítico, há 38 anos, ele era colocado no tanque de Betesda. E ele esperava um mover nas águas, porque tinha uma crendice que dizia, de tempos em tempos o anjo move as águas, quando as águas são agitadas, quem desce primeiro é curado. E o homem lá esperando. Talvez ele contou muitos testemunhos de outros, não dele. Ele viu muitos testemunhos dos outros, não dele. Mas se você esperar o tempo de Deus, você vai contar o teu testemunho também. Porque quem curou esse homem não foi uma crendice. Quem curou esse homem foi o próprio Jesus. Entrou na causa onde ninguém mais podia entrar. E ele curou esse homem. Ele curou esse paralítico. Irmãos, até a tartaruga entrou na arca, porque ela perseverou. Como você sabe, pastor? Tem aí a tartaruga para a gente? Ela foi na velocidade dela, os outros correndo para a arca, e ela lá. Mas chegou, está aí. Chegou, irmão. Então, persevere, irmãos. Não desista, não se precipite, continue. Porque o tempo determinado por Deus vai acontecer na tua vida. E vão dizer, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Irmãos, nós vamos fazer uma coisa aqui agora que não é costume nosso. Aliás, acho que
A única vez que eu fiz assim foi quando a gente faz aquela oração de confissão, né, para a pessoa entregar a vida para Jesus. Mas quando eu estava orando hoje de manhã, veio forte ao meu coração que essa oração que eu estava fazendo para o Senhor não era para mim, era para nós. Então eu quero que você feche os teus olhos e nós vamos orar juntos. Eu vou falar e você vai repetir essa oração. Bem, não é uma regra, isso daqui para frente não vai ser uma regra, mas foi o que eu senti de Deus nesta manhã quando eu estava em oração, por essa palavra. Senhor, me perdoe cada vez que agi precipitadamente, agi pela emoção do momento, na empolgação, na pressa, na raiva, na tristeza. Quero lançar diante de Ti toda a minha ansiedade, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Perdoa-me, Senhor, se me precipitei, não esperando o seu tempo, e me ajude a voltar para o centro da Tua vontade, porque eu me humilho, me submeto à Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e as palmas louvam ao Senhor.